vasilhame, quando chega na requalificação, ele tem muitos resíduos internamente. Resíduos de oleína, parafinas, resultantes da vida dele, ao longo da vida dele. O processo de enchimento dele, ele vai deixando substâncias acumuladas dentro do vasilhame. Quando esse vasilhame chega na oficina, a primeira etapa do processo de requalificação é a lavagem interna. Ele recebe um jato de água interno e logo em seguida um jato de ar para secar e tirar o resíduo de água da lavagem que ficou nele. Esse sistema de lavagem, a água é encaminhada para um processo de uma estação de tratamento, um processo físico-químico, onde a gente separa essa parte sólida da água, depois a água recebe o tratamento químico e retorna para o processo que trabalha no circuito fechado, que a gente só repõe as taxas de evaporação do circuito. Então, a primeira fase do processo é a lavagem. Isso pode afetar a segurança ao longo do processo, porque os resíduos internos são inflamáveis e também, se você não remover esses resíduos, eles vão alterar a tara do vasilhame no final do processo. Essa lavagem é com que material? Água? Água. Somente água? Somente água. Nós usamos um trifosfato, é só um inibidor de explosões, caso fique algum resíduo desse vasilhame aderido internamente, caso não tenha saído. No processo de lavagem, é só o processo de ativação. Depois vai facilitar o tratamento na estação. A água oriunda do tratamento, da lavagem do vasilhame, ela vai para a estação de tratamento. O passo inicial do tratamento é uma separação do óleo, o processo de separação física. Então ela vai para tanque de decantação e aí acontece a separação do óleo sobrenadante dessa água resultante da lavagem. Segunda etapa, ela vai receber a aditivação química, onde a gente vai estimular a floculação e aí a separação disso em filtro prensa. Depois ela passa por um filtro que solta o polimento dessa água e aí ela retorna para a reutilização na lavagem dos vasilhames. E ela fica armazenada em... Depois do tratamento, ela fica armazenada em tanques para ser reutilizada no processo. Esse aqui é um separador de óleo, então aqui a gente, num primeiro momento em que a água chega da lavagem, a gente tira o sobrenadante, que é a oleína, é aquela separação física do que é óleo da água. E a água em si é levada para um tratamento físico-químico, para que ocorra a floculação e vai passar pelo filtro prensa. Esse é o material que saiu da água e a água retorna para a reutilização. Esse é o filtro prensa? Esse aqui é o filtro prensa. Legal. Todo esse particulado foi tirado daquela massa, aquele corpo d'água todo que veio para cá. A oleína foi separada da água fisicamente e todas as outras aditivações que a água recebeu no processo são separadas aqui. A água é retornada depois de polimerizada, ela passa por um filtro para polimento e aí é condicionada nesses tanques e bombeada de volta para a utilização na própria química. No amassamento, a preocupação maior é sempre com a formação de vimo. O vimo significa que a chapa alcançou o raio mínimo de dobradura permitido para ela. Então nós temos marcações. Na requalificação a gente usa o apelido de facão, porque ele tem um formato de um porte clássico, que é um formato de um porte com afundamento vincado, ele cria um risco, né? Nesse caso aqui, embora tenha aparência profunda, os raios são suaves, não há vínculo na chapa, na formação da chapa. Então isso aqui até é possível fazer o desamassamento sem comprometimento da estrutura do material. O vasilhame queimado, que sofreu ação de fogo. O grande problema da ação do fogo é que o fogo altera as características do material. Então, a estrutura metalográfica foi alterada. Voltando ao processo de fabricação, no processo de fabricação, o vasilhame sofre várias agressões. Tanto no momento da conformação da calota,
como o momento das soldagens dele. Muito mais agressivo até que no incêndio, porque a solda circunferencial, esse processo acontece a mais de 1000 graus, a solda dos acessórios. Então, após o processo de fabricação do vaso, ele passa pelo tratamento térmico. O forno de tratamento térmico vai garantir que a gente retorne com esse material para as características originais desse. No caso de uma requalificadora, que ela não está equipada com forno de tratamento térmico, esse vaso vai ser perdido, vai ser pateado. As oficinas equipadas com equipamento para se fazer o tratamento térmico, ele pode passar pelo tratamento e você recupera esse vasilhame sem prejuízo. Um exemplo de corrosão. Quando esse vasilhame chegar na requalificadora, ele vai passar pelo processo de jateamento e aí vai permitir uma avaliação das condições do vaso. Se a corrosão é profunda, a ponto de comprometer a capacidade do vaso, a segurança do vaso. E aí a gente segue no processo do tratamento dele, a metalização, caso necessário, e a pintura do vaso. Todos os vasilhames passam por um teste de estanqueidade, um teste de pressão. Eles são elevados à pressão de 30 bar, mantidos a essa pressão por um tempo de 30 segundos. E aí, caso o vaso resista a essa pressão, ele segue, ele foi aprovado no teste de velocidade, e aí ele segue pelo processo de requalificação. Ele tem corrosão, mas essa corrosão, ela não afetou o vasilhame, ela só tem com essa aparência de broto reja dele aqui, mas precisava, Teria algum exemplo daqueles da corrosão vasilhames que que estão com afeta? corrosão bem... Uma Já relação mandei que pra afeta. pegar sucata direta e corrosão profunda lá. Ok. Legal. Tá? É bom E botar. esse aqui é só importante ressaltar que é depois que ele já foi Jateado, tratado pela requalificadora. Mas ele não tem, essa corrosão não afeta ele, né? Isso aqui não reprovaria. Não. Esse é um vasilhame que passou pelo processo de jateamento, já passou pelos processos de inspeção. E aí, uma vez jateado, a gente verifica que a corrosão não compromete a segurança do vaso. E aí ele vai passar, já passou pelo teste de pressão, teste de velocidade, e ele segue pelo processo de requalificação, vai receber a pintura e o tratamento final. Pressurização. Além de dificultar o manuseio, ela também não vai permitir o empilhamento correto desse vasilhame, então é uma alça que tem que ser substituída na requalificação. Aqui é um caso de dano na base do vasilhame, então isso na requalificadora ele vai ser removido, o vasilhame vai passar pelo processo de jateamento, vai ser removido a base com defeito e colocada uma base nova. Depois do processo, ele passa pelo processo de jateamento, e aí ele vai sofrer uma nova inspeção, e aí pode se ver de forma mais eficiente a questão da corrosão, se há corrosão profunda, se há comprometimento do vasilhame com corrosão. Depois da inspeção, da decapagem da inspeção, ele segue no processo da marcação de cara e pintura do vasilhame. Dois problemas típicos que podem acontecer nas válvulas é o O-ring que não conseguiu ser bem instalado, então o O-ring não se adaptou bem na sede dele, e aí não vai ser possível fazer a vedação, ou o O-ring partido pela utilização também. O O-ring pode ainda estar ressecado, mas não é uma coisa que vai ser identificada visualmente, ou exposição a algum agente químico, ou pelo próprio tempo de utilização, ele vai ressecar e perder a capacidade de vedação. Isso vai ocasionar um vazamento mais tarde, no momento da utilização desse válvulo. A questão dos filetes da rosca, o que pode comprometer um filete de rosca
É um vasilhame sem válvula condicionado, em parte, por um período muito grande, e ele vai receber água, a corrosão vai danificar o filete de rosca. Isso mais tarde vai impossibilitar ele de receber a válvula, porque vai desmontar o filete de rosca. O vasilhame que saiu de uma da envasadora, removida a válvula, enviado para a requalificação, não houve tempo para que houvesse deterioração do filete de rosca. É um problema muito difícil de acontecer aqui. O mais comum são vasilhames já condicionados por muito tempo sem válvula, e aí vai haver o comprometimento desses filetes de rosca, somente nesses casos. No processo de requalificação, em determinada fase do processo, o vasilhame vai ser decapado, como nós falamos. O equipamento é uma granalhadora, então consiste no jateamento. A gente tem um rotor impelidor, ele vai impelir microesferas de aço em alta velocidade sobre a superfície do vasilhame. Esse processo de abrasão vai remover a tinta, a ferrugem e deixar o material exposto para receber a pintura. Então, o objetivo desse processo são dois. Primeiro, fazer toda a remoção de camadas de tinta, de ferrugem, deixar e preparar o perfil de ancoragem para receber a tinta. Então essa é a diferença básica entre a pintura na requalificadora e a pintura numa base de engarrafamento, numa engarrafadora. A pintura na requalificadora tem a função de proteção. Então a gente vai expor todo o material, melhorar o perfil de ancoragem para que essa tinta ancore nesse vaso. Então ela vai receber um primer e logo em seguida uma tinta de acabamento. Então a gente tem espessuras especificadas em norma, são 35 micros de espessura de pintura do vasilhame na fabricação e na requalificação, regulamentado pela 8864 e 8865. Já na base, a pintura é só uma questão de limpeza do vasilhame de apresentação. Não é removida a camada de tinta oriunda de fabricação ou de requalificação, é só feita uma limpeza desse vasilhame e colocada uma camada de limpeza, basicamente para se fazer a limpeza desse vaso no engarrafamento. Outro ponto a se observar é a marcação do corpo. É proibido circular o vasilhame sem marcação do corpo do dono da marca do vasilhame. Nesse caso aqui a gente tem identificação visível no corpo. Esse aqui é um vasilhame que não tem a marcação em relevo do dono da marca. O outro defeito é a marcação da alça legível. A alça tem que trazer todas as informações do vasilhame. A norma regulamentadora, a capacidade do vaso, a tara, a massa líquida. Então, a alça que não traz essas informações legíveis, ele está não conforme. Então essa alça tem que ser substituída. Então, esse vasilhame aqui é um vasilhame requalificado. Tá? Passou por todas as etapas do processo de requalificação. Passou por todos os testes de integridade, de verificação de qualidade. E após esse processo ele sai daqui devidamente pintado, né, com a válvula e o tubo substituídos, e a plaqueta de identificação com a validade, ou seja, esse vasilhame deu entrada em 2015, passados os 10 anos a validade é 2025. Quando é fabricação, essa validade é 15 anos a partir da data que está marcada no corpo. Por exemplo, esse vasilhame é de 99, né, passados 15 anos ele teria que vir fazer a primeira requalificação. Esse processo ele pode acontecer em intervalo menor, dependendo da qualidade do vasilhame. As normas são muito claras. É período de 15 anos no máximo, ou intermediário caso haja necessidade. Legal. O contrário não precisa. Tá? E a validade do vasilhame está aqui. Essa validade dessa ferradura é a validade para a próxima requalificação. Isso, exatamente, é a data da próxima requalificação. Que varia, 15 anos se for recém-fabricado e 10 se for uma requalificação já de um botijão. Exatamente. Esse vasilhame ele vai ter que passar de novo pelo processo de requalificação até em 2025.